Estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela TV Cultura. Nosso papo hoje é com o Dr. Zurita, otorrino, está falando assuntos relacionados à sua área aqui no programa Em Pauta. Bem, doutor, o câncer de garganta é difícil de diagnosticar. Muita gente não sabe que tem e quando sabe já está no estágio avançado, é isso? Exato. Ele não é difícil de diagnosticar, assim, mas o problema é difícil da pessoa procurar o médico. Ele vai quando ele começa a ter sintomas e os sintomas aparecem quando já está num estado assim, um pouco mais avançado. Que sintomas seriam, doutora? Dependendo da altura da garganta em que ele atinge, pode ser um problema para engolir, uma dificuldade para engolir, ou se for mais na laringe, então começa a ter rouquidão, falta de ar, porque começa a obstruir a passagem de ar, tosse com sangramento, certo? Uma tosse com mais de 15, 20 dias, assim, persistente, tem que ser observada, porque às vezes o tumor ali ele provoca uma irritaçãozinha, que provoca essa tosse seca. O pessoal, o tempo seco, não sei o quê, e vai, a hora que chega lá já está, assim, muito avançado. E um problema, assim, que a gente procura alertar para se procurar, é porque fora a laringe, as cordas vocais, os cânceres de garganta, eles disseminam meio rápido, certo? Eles dão metástases rápidas, na laringe, corda vocal não, mas na faringe, que é mais alta, nariz, base de língua, eles dão metástase muito, muito rápido. Então, quer dizer, às vezes quando chega lá, numa fase até não muito adiantada, já aconteceu. Por isso que a gente fala que deve ser feito, eu acho que deveria ser feito até um exame anual, quase como é feito com o colo do útero, o exame ginecológico da mulher. Para a gente ter um exemplo no Japão, como eles têm muito câncer de esôfago, eles fazem endoscopia anual, é de rotina lá, como mamografia, como colo e ou exame de próstata. Então, eu acho que isso também deveria entrar na rotina das pessoas, não só dos homens, mas das pessoas todas. E sempre que um sintoma assim, mais persistente, procurar para que a gente possa pegar no começo. E como que, qual o exame que é realizado para saber se está com o câncer na garganta? Existe um tipo de uma endoscopia, só que não é aquela que vai para o estômago, ela vem só até a garganta. É feito no consultório mesmo, não precisa sedar, a pessoa não precisa tomar aqueles calmantes, como no caso da endoscopia digestiva, e é feito lá mesmo e é o ideal para fazer. Não é indolor, não é incômodo, nada. Aqui tem no SUS, tudo. Agora, no nariz e no ouvido é mais difícil o câncer, mas pode ocorrer? Não, pode ocorrer também, pode sim. É menos comum. Mas, você já viu casos? Já, a gente já vê bastante. No ouvido, no conduto lá dentro, tudo, no nariz também. A gente pega assim, não é assim, não tem a mesma, estatisticamente, não é tão frequente como na garganta, mas ele está presente sim. Doutor, no inverno o consultório do senhor tem maior procura, né? Ah, com certeza, porque, como eu falei, o inverno também, o ar tende a ficar mais seco no inverno. O lugar mais seco da sua casa é dentro da sua geladeira, sabia? Ah, é? Porque o frio faz com que o vapor d'água se condense. Por isso que forma aquela neve, coisa, tudo. E Campos do Jordão é frio, tem um ar seco. Mesmo que acabou aquela neblina, ele é bem seco. Então, aquilo que eu falei, é o ar seco, as mudanças de temperatura e a própria defesa local cai. E outra é que no inverno também as pessoas ficam mais agrupadas em local fechado. Que tem um vírus, é muito mais fácil ele passar para várias pessoas do que se fosse no inverno, onde as pessoas estão em locais arejados, tudo dificulta mais a disseminação. O que mudou de 79 para cá, para 2011, em relação às doenças de inverno, doutor? Olha, eu acho que mudaram nessa proporção que eu falei, associado à alergia também. Porque o alérgico ele tem uma mucosa mais sensível a essas mudanças. Às vezes a pessoa não é alérgica ao cigarro, mas a fumaça incomoda ele muito mais do que incomodaria um não alérgico, que a mucosa dele é mais irritada, mais sensível. Então isso tende a piorar. E, olha, eu não vou dizer que seja o frio, porque, olha, eu lembro quando era
voltando à minha infância, de no almoço meu pai chegar em casa e falar, nossa, Araras tinha muita fazenda de café. Nossa, hoje deu uma geada, queimou não sei quantos mil pés de café de tal fazenda. Hoje a gente não vê mais falar disso. Então não é propriamente o frio, eu acho que é a qualidade do ar que a gente está respirando. Quando eu vim para cá, de Uberlândia, depois Botucatu, e vim para cá, eu me assustei com a quantidade de problemas alérgicos já naquela época. Mas por quê? Daí começou, não só a cana, a queimada da cana, que a gente tem alergia o ano todo mesmo na entre safra, mas também muita tecelagem soltando aquele fiapinho de algodão no ar. Aquilo também ele deposita nas casas, aquilo é poeira doméstica, ele também é irritante, ele também é alergênico. Então, e Os aqui, ácaros. os ácaros também é matéria orgânica e é alergênico. Então, é comum as pessoas que trabalham em tecelagem, coisa que trabalham com jeans, com algodão, tem bastante problema de alergia assim, por causa disso. E muita gente que tem alergia acaba não sabendo que tem alergia. São alérgicos. Às vezes não é aquela alergia muito exuberante. Então, doutor, eu estou gripado, cada 15 dias eu pego uma gripe. Não é gripe. Você vai conversar, ele não teve febre. Então, é um quadro alérgico, assim, vamos dizer, leve, mas é um quadro alérgico que ele confunde com uma gripe. As renites. Envolve tudo isso. Exato, é a alergia do nariz. O nariz é o principal órgão de choque na alergia na otorrino, porque também temos os pulmões, né, que daí tem as bronquites alérgicas, a asma, tudo, mas na otorrino o nariz é praticamente o órgão de choque da alergia. E quando ele funciona mal, como eu falei, ele é encruzilhada dos seios da face, do ouvido, então ele reflete em toda essa região. Então o alérgico tem muito mais chance de ter sinusite, de ter otite, né, infecções de ouvido, sinusite. A doença mais grave é a sinusite, em relação ao nariz. Eu acho que é a sinusite mesmo, essa sinusite crônica que às vezes... Leva à morte? É muito raro hoje em dia, mas é uma qualidade de vida muito... É claro que se não tratar, a sinusite pode até formar um abscesso, se for sinusite frontal, até um abscesso cerebral, pela proximidade. Hoje em dia, com esses antibióticos que a gente tem, é um pouco mais raro. Eu acredito, a não ser que a gente trabalha em um centro privilegiado, não sei se no interior, sei lá, em lugares assim mais desassistidos, pode ser que aconteça ainda. Mas assim, aqui é mais raro porque a gente tem um atendimento, tem assim, que controla. Mas se você tratar da sinusite, mas não tratar da alergia, fica mais ou menos que nem a pessoa que chega no consultório com dor no pé porque enfiou um prego. Eu dou remédio para dor, mas não tiro o prego. Certo? Então, se trata a sinusite, mas não tratar aquela alergia de base, o fator desencadeante continua. Então, ele é aquele que tem uma sinusite de repetição, ou então ele dá uma controlada, aí até ela ficar crônica, daí fica complicado para tratar. É hereditário? A sinusite é hereditária? Não, mas a alergia tem uma tendência familiar grande. Então, às vezes fala, eu tenho sinusite, meu pai tinha. Na verdade, o pai também tinha alergia que levava a sinusite. Certo? A sinusite é um processo infeccioso agudo, como uma infecção de garganta. Agora, se mantiver as condições, ela vai se arrastando, ficando crônica. Certo. Agora, ouvido, doutor. Ouvido. O senhor tem algum fato curioso, quando o senhor atendeu alguma criança que já jogou uma moeda, colocou uma moeda no ouvido, colocou uma bolinha de gude? Nossa, no ouvido já tirei até insetos, baratinha, pequena, pessoa dormindo, ia me acordar 4 horas da manhã, a pessoa estava ficando louca. Estava dormindo, entrou no ouvido. E ela entra, ela não tem como fazer a curva para sair. Não dá para voltar? Não dá, então ela fica arranhando, tentando andar também a barata, certo? Aí deixa a pessoa... deixa meio louco de coisa. Teve uns casos, quando eu vim para cá, ainda o doutor Sérgio Borges não estava aqui, o doutor Homero não estava aqui, então eu fazia as retiradas de corpo estranho de esôfago, que tinha o material aí, eu, durante a residência, como curioso, eu aprendi a fazer. Eu já tirei moeda, já tirei crucifixo. Crucifixo? Uma criança que engoliu um crucifixo, a mãe tinha posto no pulso para dar sorte, ele pegou, tirou e engoliu. Mas deu sorte porque enroscou os bracinhos e deu para tirar fácil. Certo? E moeda, espinho de peixe, muitos. Certo?
Agora tem os endoscopistas aí que me tiraram esse peso. Agora, no ouvido, doutor, se entrar um inseto, alguma coisa, pode deixar a pessoa ficar totalmente louca, ficar Olha, transtornada? dá um desespero muito grande. Eu lembro, quando eu estava ainda em Botucatu fazendo residência, teve um caso lá, o sujeito dirigindo na Marechal Rondon, que a faculdade fica entre a cidade e Rubião. O sujeito com o vidro aberto, entrou um mosquito direto no ouvido dele. Ele falou, quase capotou, escureceu tudo, ele não sabia o que estava acontecendo, só que ele não estava muito depressa, ele conseguiu estacionar, e aí pegaram ele e levaram para a faculdade, era um besorrinho, um inseto, que com uma lavagem saiu. Só que ele foi e deu uma pancada direto no tímpano. É uma dor aguda, muito forte. Muito forte. Agora a questão do banho, quando se entra muito água ou na piscina ou no mar. O ouvido, ele é um tubo fechado, certo? Ele tem mais ou menos 2,5, 3 centímetros só. Normalmente, se a água entra, a gente virando a cabeça, dando aquelas batidinhas, é para sair. Se ela fica, é porque tem alguma coisa, geralmente cera. Certo? A cera retém essa água. Então, porque normalmente ela sai. Se não tem a cera, a gente recomenda, pinga umas 2, 3 gotinhas de álcool. No evaporar, ele leva a água junto. Se assim não aconteceu, procura alguém para fazer uma limpeza. Agora a cera. O que é a cera do ouvido? A cera. O ouvido, ele produz a cera, não é para se sujar, é uma proteção, é para se proteger. Ela forma uma camada que, quando a cera ela é produzida, ela é cremosa e amarela clarinha. Tem gente que acha até que é pus que está saindo. E com isso, ela é bem pegajosa. Então, pequenos insetos, algumas bactérias, tudo, quando entra no ouvido, ficam presos ali. A primeira defesa são os pelozinhos que a gente tem, que é um filtro mais grosso. E depois a cera. E o ouvido, como ele produz constantemente a cera, ele tem um sistema de autolimpeza. A pele do ouvido cresce de dentro para fora. Por isso está sempre sujinho. Está eliminando o excesso. Então a cera é necessária, é uma defesa, e para chegar onde eu quero. Por isso é que não se pode usar cotonete. Não se pode? Não se pode nem ter em casa, porque quem tem usa. Como eu falei, a pele do ouvido cresce de dentro para fora. E você limpando com a toalha, você está tirando excesso. O cotonete, ele entra justinho. Ele tira aquela camada de cera que precisa ter, que é a defesa, e se houver excesso, ele por ser redondo, é mais fácil ele empurrar do que ele tirar. Sim. Certo? Daí vai socando até chegar uma hora que entope de vez, daí tem que levar para fazer lavagem, e daí dificulta porque está socado pelo cotonete. E o grande problema que eu tenho com cotonete, este ano eu peguei já 4 casos de perfuração de tímpano por cotonete. 2 crianças e 2 adultos. A criança vê usando, ele pega, não tem noção e puf. E os adultos, por incrível que pareça, um estava limpando, alguém esbarrou, a outra estava limpando, uma moça estava limpando, esqueceu o cotonete ali, foi virar não sei para onde, bateu e perfurou o tímpano. Perfurar o tímpano não quer dizer surdez total, não. Enquanto ele está perfurado, se os ossículos não saíram do lugar, ele cicatriza, volta tudo ao normal. Se aquilo foi uma pancada mais forte, que desarticulou os ossículos, ou foi uma perfuração muito grande, aí tem que ir para uma cirurgia, fazer plástica, tudo. Então, o cotonete é melhor não ter em casa, não. Ué, tem gente, doutor, que a gente fala cotonete, mas tem gente que usa caneta, lápis, o dedo. O dedo, deixa até a unha um pouco maior. Para raspar mais, como diz o outro. Vai buscar lá. Agora, Ramona, é o grampo de cabelo. Então, tudo isso, no ouvido, nada? Nada. E o excesso de cera dá para ser retirado? Dá, a gente retira. Se ela tiver assim... Tem pessoas que produzem mais ceras que outras? Eu tenho pacientes, e é gozado porque não existe uma regra. Eu tenho pacientes, cada 6 meses estão com o ouvido entupidinho. Tem outros que é só o ouvido direito. Ele vai lá cada 1 ano, cada 2 anos, mas é só o ouvido direito. O esquerdo elimina, o direito não. E às vezes é o contrário, às vezes é o 2, sabe? Então, como não é propriamente uma doença, então não existe aquele estudo aprofundado, assim, pesquisas, tudo. Então a gente, quer dizer, a cera, o que fazer? Quando tiver entupido, vai lá, a gente tira. E como que é feita a retirada dessa cera? A gente pode, quando ela está mais úmida, mais assim, vamos dizer, mole, então com uma lavagenzinha a gente tira. Às vezes ela está mais seca, então existem algumas pinças próprias para isso.
No consultório tem até um microscópio que a gente vê com um aumento maior, a gente tira com uma curetazinha, com uma pinça, a gente puxa para fora. Ou então, se mesmo assim não der, a gente usa aquele ceruminho, um remédio que vai amolecer a cera e faz posteriormente a lavagem. Não há dor nenhuma. Não há dor, um incômodozinho na hora, mas o resultado vale a pena. O que pode ser que a pessoa que produz mais cera? Não é uma doença? Não é uma doença. Falam que é quem tem pele oleosa, então produz mais. Outros falam que tem um fator genético. Mas se você pegar em livro, nenhum fala isso. Entende? Porque, como eu falei, não tem muito estudo e como não causa problema maior nenhum, então é mais fácil fazer a lavagem do que ficar pesquisando, vendo o que pode ser a causa disso. E a frequência maior é em homens ou mulheres, doutor? Não, é 50%. 50%. Em crianças é mais difícil? Não, tem. A gente faz também. Daí tem que falar para a mãe não usar o cotonete. Se a criança é um pouquinho maior, eu já falo, não deixa ninguém usar cotonete, fala que eu que mandei. Inclusive tem mães, o senhor falou no cotonete, tem mães que já no bebê, né, já usa cotonete. Nossa, já faz parte do enxoval do bebê. Veio junto com o cotonete. Exato. Vamos fazer a nossa segunda parada no programa Em Pauta. Já já a gente volta com o Dr. Zurita falando sobre nariz, garganta e ouvido.